falando ainda dos ingredientes dos pães, o segundo mais importante deles é a água, né, depois da farinha. A água é responsável por diversas características dos pães, desde a atividade fermentativa até o resultado final do produto. Então, ela é um ingrediente com que se deve se preocupar bastante com a qualidade dela, com a temperatura em que ela é utilizada. Quando eu falo da qualidade da água, eu quero dizer que ela tem que ser potável, né? A água que você consumiria, então tem que ser água potável, ela não deve ter odores nem sabores nenhum, né? Nem estranhos, muito menos deve ter odores ou sabores. Ela não deve ser uma água muito dura, e por água dura tem a ver com a quantidade de partículas por milhão de magnésio e cálcio na água. Isso determina a dureza, que a gente se chama de dureza da água. No caso, para água para panificação, é que ela tenha uma dureza média, nem demais, nem muito, não com muitos minerais e nem sem mineral nenhum. O que mais que eu posso falar da água? A temperatura dela, se você vai sovar a mão, o ideal é que ela esteja em temperatura ambiente, porque você está sovando a mão, então você não vai gerar um coeficiente de atrito tão alto que eleve muito a temperatura. Mas se você for sovar numa máquina, seja numa batedeira doméstica com a função de bater massas de pães, ou numa maceira profissional, principalmente nessas, seja ela de uma velocidade ou várias velocidades, você tem que se preocupar com a quantidade da água, porque conforme o equipamento funciona, ele gera um coeficiente de atrito que pode elevar muito a temperatura da sua massa de um modo geral, e isso degrada a rede de proteínas, você pode perder totalmente a sua massa, ela não vai dar pão. Então você tem que se preocupar com a quantidade. Para quem trabalha com equipamentos, o ideal é você utilizar água gelada. Se você não tiver como gelar a água, você pode utilizar um certo percentual de gelo, no máximo até 30%, depende muito da potência do teu equipamento. E se você vai começar o pão e não está com água gelada e vai fazer numa máquina, o ideal é você esperar um pouquinho para a água gelar, certo? São tantas as funções da água que eu fiz uma colinha aqui para mim para resumir. Em linhas gerais, a água ela é responsável pela hidratação dos ingredientes secos, né? E essa hidratação é a porta para as atividades começarem a acontecer, né? Por exemplo, a hidratação ela é fundamental para a atividade fermentativa. O fermento, para se desenvolver, precisa de contato com a água. A hidratação ela também proporciona maciez ao produto final. Ela ajuda na formação do glúten. Ela também determina a consistência final da massa, né? Se tem mais ou menos água, o pão vai ser macio ou crocante, mais para macio ou mais para crocante. Ela dissolve os ingredientes sólidos. Ela, de uma forma geral, possibilita um desenvolvimento melhor dos pães por todas essas características. E ela é indispensável à vida do fermento, né? Fermento sem água, ele não sobrevive, ou então ele não se desenvolve, ele não tem atividade, melhor dizendo, né? Não quero dizer que ele não sobrevive, porque um dos métodos de conservação do fermento é a desidratação dele, né? Então, assim, ele sobrevive, mas para ele ser ativado, para ele voltar a funcionar, ele precisa ter novamente o contato com a água. Então, a água é fundamental para a atividade do fermento e para tudo no pão.